falar um pouquinho de saúde pública, doutor? Sim. Quando foi que o senhor decidiu, então, aí atuar como secretário de saúde de Amambai? Sabemos que não é fácil, Não. é uma das principais passas que tem, acho que em qualquer lugar, a gente já falou sobre isso, né, um pouquinho. Como que o senhor decidiu esse desafio de ser secretário de saúde de Amambai? Então, eu já havia sido convidado, né, em outras gestões para poder assumir a Secretaria de Saúde e eu nunca aceitei, né? Então, assim, nessa mandato a gente esteve junto, né, na campanha do prefeito Sérgio Barbosa e a gente se envolve, né? Então a gente não fica neutro, né? Então aquela neutralidade não adianta querer ter em determinados momentos. E quando ele foi eleito, né, que daí nós tivemos aquele período de transição, governo de transição, e nessa transição ele pediu para eu acompanhar a equipe de transição. Mas até então eu estava acompanhando a equipe de transição porque eu estou dentro há muitos anos da rede, né? Já conhece ali como funciona. Exato. Entendi. E aí ele no final da segunda ou terceira reunião que nós tivemos dessa equipe de transição, ele me convidou para, no final da reunião, eu disse, eu gostaria de falar com o senhor, ele me convidou, olha, quero lhe convidar para ser o secretário de saúde. Daí, na hora que a gente, não vou dizer não, né? Eu preciso de uma semana para eu pensar e digerir e amadurecer. Mas quando ele me ligou, em 7 dias o prefeito me ligou. Ele é muito exato, muito né? Exato. 7 dias ele me ligou, ele me perguntou, e eu preciso da sua resposta. Mas eu já tinha decidido, e a minha resposta era sim, e a gente já está aí finalizando 11 meses, né, de gestão, e acredito que essa foi Mas o principal foi justamente assim, buscando, porque foi uma coisa que ele me disse assim, eu quero secretários que mais ou menos pensem da mesma forma que eu. Então aí foi um convite que realmente assim, eu acho que eu aceitei e não me arrependo. É um dos maiores desafios da minha vida, que me tirou totalmente da minha zona de conforto, né? Minha zona de conforto sempre foi a medicina, sempre foi estudar medicina, e agora a gente tem que estudar gestão, a gente tem que estudar contas públicas, a gente tem que estudar várias coisas, né? Exatamente. É como você falou, sair mesmo da zona de conforto, né? E quanto ao desafios de aliar a agenda do secretário com a agenda do doutor Alessandro no consultório, como que fica, né, essa questão de conciliação? Porque a gente sabe que o secretário ocupa um tempo muito grande, né? Muito grande. Então, assim, muitas vezes a gente tem que acabar não abrindo agenda, né, no consultório, porque a secretaria demanda. Então, eu tenho alguns dias na semana que eu já digo na secretaria, eu tenho paciente hoje. Então, assim, 5 horas da tarde, 11 horas da manhã, eles sabem, tem paciente hoje? Eu digo, tenho. Então, daí o povo acaba abreviando as conversas para eu poder ir. Mas, normalmente, né, a gente... tem dias que são bem mais intensos, como todas as segundas-feiras, né? Eu digo, a saúde é uma coisa dinâmica, né? Então, assim, e às vezes, final de semana, a gente precisa estar em função e vendo uma coisa, outra, paciente doente, paciente necessitando de transporte, e a gente está sempre ali em volta. E as pessoas ligam para a gente, claro. Né, uma cidade do interior, eles acabam ligando, né? Exato. E aí a gente tenta resolver, muitas vezes ligam para o prefeito, está acontecendo isso, resolva aí, né? Então, assim, a gente tem esse comprometimento, mas eu consigo conciliar, né, a agenda da secretaria com a minha agenda do consultório. O que realmente, assim, não deixou de ser muito diferente, porque eu trabalhava 40 horas, né? Sim. Então, assim, eu saía saía às 11, saía às 5, então o meu consultório, o que mudou foi porque alguns dias eu não consigo, né? E às vezes que a gente tem muitas reuniões em Campo Grande e tudo, então a gente precisa se ausentar do município. Então, foi isso que mexeu um pouquinho, mas que a gente consegue conciliar, sim. Que legal, que legal. Qual foi os principais desafios? A gente sabe que tem desafios, né? E muitos, né? Que o senhor vê que o senhor assumiu ao iniciar os trabalhos nesse ano. Qual foi o principal desafio iniciar o trabalho como secretário de saúde? A saúde está assim, eu preciso trabalhar para ela que se torne assim. Fala para nós um pouquinho a respeito desse desafio de transformar
a nossa saúde Amambaia aqui? Então, quando nós assumimos em janeiro, né, a gente estava vindo de um período de 12 dias com todas as unidades fechadas, né? Toda a saúde pública do município estava fechou, né? Do dia 20 até o dia 2, até o dia 1º, né? Dia 2 de abril. Então, assim, a gente teve já essa dificuldade no início, porque assim, era muita gente procurando, era muita receita para fazer, muito paciente para mostrar exames. Então, na verdade, foi uma dificuldade que a gente teve nesse início e muita gente em férias, né? Janeiro e fevereiro são meses que a maioria das pessoas pegam férias. Hoje a gente tenta dar uma equilibrada, né, nesses pedidos de férias. Mas quando a gente assumiu, era realmente assim, teve postos que tinham 3 funcionários trabalhando. Então, a gente precisou dar uma boa estruturada, né? Então, tira daqui, coloca ali, coisas que a gente às vezes entendia. Por exemplo, o posto Varocopa tinha uma farmácia que dispensava medicamentos controlados, né? Então, assim, desde de algum tempo eu achava que o posto Varocopa é um posto que fica não tão longe do posto central, né? Então, que já tem uma farmácia que dispensa medicamentos. E o posto da Vila Mangaí é um posto que eu acho mais distante, né? As pessoas têm um pouco mais de dificuldade de acesso. Sim. Então eu achei mais viável tirar essa farmácia com controlados, que aí é obrigatório ter um farmacêutico, né? Sim. E aí algumas unidades ficam só com um posto de um posto de dispensação, né, de medicamentos. Sim, que aí são tipo de distribuição, né? Isso, distribuição, mas não controlados. Entende? Perfeito. Daí os outros postos, hoje nós temos 4 farmácias, né? Que é o Central, o Guape, o Mangaí e o Limeira, que são farmácias com farmacêuticos que disponibilizam, e o CAPS, que disponibilizam medicamentos controlados, né? Então, os receita controlados, tarja preta, né? Então, esses são postos que têm essa distribuição. As outras unidades, como Doriane, o Varocopa, o São Luís, o Vilarinho. O Vilarinho, na verdade, não tem a farmácia, nunca teve, né? Porque tem o Central ali do lado. É pertinho, né? É pertinho. E aí o Panorama são postos que não têm a dispensação de medicamentos, mas não os controlados. Perfeito. Se tivesse que escolher uma ação que fez a maior diferença para a população nesse ano, nesse primeiro ano aí de gestão, qual seria? Só uma? Não, pode falar várias. Eu coloquei uma ação, mas só fica à vontade. Acredito que tem muito mais, né? Teve muitas coisas. Uma delas foi o início das atividades da equipe do CAPS, né? E a equipe do CAPS tem sido, assim, muito resolutiva, muito boa. Então, é uma equipe bem coesa, uma equipe que está, como é que a gente diz assim, empenhada, focada. E eles não fazem só atendimento na unidade, no CAPS, né? Eles fazem matriciamento em todas as unidades de saúde. Então, todas as unidades eles passam, eles marcam, tem as datas já pré-fixadas de matriciamento. Então, eles vão conversar com a equipe, né? Às vezes levam algum caso de algum paciente daquela área. Então, essa equipe que ela é multidisciplinar, a equipe do CAPS, né? Então, a gente vai ter médico, enfermeira, assistente social, psicólogo. Então, são terapeuta ocupacional, que esse ano também né, a gente chamou agora, incluiu no concurso. Então, é muito importante, né? Então, o CAPS foi o início das atividades do CAPS, que o CAPS né, o espaço físico, né, já tinha sido inaugurado, mas nesse ano de 2025 a gente iniciou realmente os atendimentos da equipe. Vamos falar agora um pouquinho do avanço da medicina, do atendimento em si, né, para a população aqui em Amambaia. O senhor falou um pouco da ação, que foi principalmente o CAPS, e teve outras também, entre outras. Agora a gente quer saber um pouco do avanço que teve em Amambaia. Como o senhor pegou e como o senhor está entregando agora no primeiro ano, né, de secretário de saúde. Então, nós tivemos também esse ano um ano bem atípico, né? Que nós tínhamos 3 médicos do programa Mais Médicos e os 3 médicos saíram, né? Uma passou numa prova de residência, o outro não tinha renovado o convênio
e o outro foi embora para Ponta Porã, porque a família dele era de lá e ele já sinalizava há algum tempo que ia embora, o Dr. José Luiz. E então nós ficamos alguns meses aí com uma deficiência grande, então foi como é que eu posso dizer assim, uma dificuldade muito grande que nós tivemos. E aí, a partir de julho, o Ministério da Saúde mandou, né? A partir de 9 de julho, os nossos mais médicos começaram, e aí nós tivemos realmente equipes todas completas, mas foi um desafio. Agora, para poder sinalizar assim, coisas também que aconteceram boas, um avanço foi a telemedicina, né? Com certeza. Que nós trouxemos, o Estado trouxe, né? Mas assim, esse ano de 2025 iniciou-se os atendimentos de telemedicina, e hoje nós temos 9 especialidades atendidas no posto de saúde central e no posto do Varocop. Então nós temos 2 pontos de telemedicina hoje na cidade, e tem 2 enfermeiras que fazem esse atendimento. Então, e é muito importante, porque assim, a gente vê, quando a gente conversa com o paciente, principalmente pacientes idosos, pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de locomoção, mães, pais que têm crianças pequenas, que é difícil sair do município para ir consultar, né, que acabam perdendo o dia inteiro, né? Perdendo não, mas acabam passando o dia inteiro, não vou usar a palavra perdendo, mas passando o dia inteiro envolvido numa outra cidade, onde aqui são feitos atendimentos fantásticos, muito bem feitos, e essas pessoas, todas elas, até hoje, nenhuma pessoa veio me dizer que não gostou do atendimento do telesaúde. Que bom. E hoje no telesaúde nós temos o que a gente chama de teleconsultoria, né? Que seria o médico conversa com o especialista, né? Tipo assim, ele quer tirar uma dúvida, mas não há necessidade do paciente estar junto, né? Existe o atendimento com só o paciente, daí a enfermeira responsável, que monitora, né, o serviço, que através de tudo monitoramentos por vídeo, e os exames são colocados, são escaneados, são mandados, é muito interessante, o sistema funciona muito bem. E existe a teleinterconsulta, que aí existe a teleconsultoria, que é só o médico, existe a teleconsulta, que é com o paciente e a enfermeira, e existe a teleinterconsulta, que seria o paciente junto com o médico da unidade que atendeu e que encaminhou. Então, existem alguns especialistas que preferem que o médico esteja junto, então eles já solicitam, o médico vai estar junto na consulta. Então, já é marcada essa consulta, ela é agendada, e o médico da unidade ele se disponibiliza aí para fazer esse atendimento online junto com o médico especialista. Isso é enriquecedor. Eu acho que os médicos têm adorado esse sistema, eu acho que é muito bom, porque todo mundo tem muitas dúvidas às vezes, né? Então, assim, nem tudo a gente sabe, né? Então, é muito mais seguro, né? Muito mais abrangente ter esse contato. Então, eu acho que a telemedicina, hoje, para nós, foi um dos maiores avanços. Nós tivemos também as próteses dentárias, né? Que nós temos hoje uma média de entrega de 110 próteses por mês. Então, assim, isso realmente, para a população, eu digo assim, voltar a sorrir, né? Voltar a sorrir é algo muito importante, né? Então, também mesmo. Nós tivemos, assim, praticamente mais de 90% só de elogios. Que legal, que bom. E quais são as especialidades atendidas hoje pela telemedicina? Tem alguma ou são todas? Ou conforme vai precisando, vai conseguindo? Não, são disponibilizadas, né? Então, assim, hoje quando disponibilizaram lá em fevereiro, né, o telemedicina para nós, disponibilizaram 2 especialidades, que era pneumologia adulta e reumatologia adulta. Aí, numa das reuniões em Campo Grande da CIB, eu fui conhecer a responsável lá, superintendente dessa parte de telesaúde, e eu perguntei, mas por que só 2 para nós, né? A gente tem 41 mil habitantes, né? Por que só 2 especialidades? Aí ela disse assim, porque a gente foi selecionando, né? À medida que foram aparecendo as dificuldades no próprio CORE, né? Que é o Sistema de Regulação do Estado.
Então, a gente foi selecionando especialidades. Aí eu digo, mas a gente quer mais, que é muito pouco. Aí ela disse assim, olha, tem municípios que não estão usando, né? Então nós vamos disponibilizar para vocês. Então hoje nós temos pneumologia adulto, reumatologia adulto, pediatria, nós temos psiquiatria, psicologia, e a psicologia eu acho assim, outra coisa que é a inovação, isso foi uma das... A pandemia foi horrível, mas trouxe algumas coisas boas, né? Sim. E uma dessas foi essas teleconsultas. Então, hoje nós temos o paciente encaminhado para a psicóloga, ele faz a inserção no telesaúde e tudo, e é agendado, e o paciente que tem condições em casa, pelo celular, ou por um computador, ou um tablet, ele faz a sua consulta em casa com a psicóloga. Isso é algo assim... Faz as sessões, né? As sessões em casa, na sua casa com a psicóloga, mais, a gente diz assim, é algo mais... mais privado, mais né? privado, exatamente, mais íntimo, mais né? íntimo, então, exato. isso é muito bom também. Então, foram coisas... E aí nós tivemos nós temos também a infectologia, nós temos também por vídeo, pelo telesaúde. Nós temos também... agora me fugiu assim todas as especialidades. A Sandra Raquel aqui no chat, ela colocou as especialidades oferecidas pelo telesaúde. Tá aqui, ó. Endocrinologia, perdão, adulta a partir de 13 anos. Isso. Geriatria a partir de 60 anos. Neurologia adulto a partir de 18 anos. Neurologia pediatra até 17 anos. E tem mais aqui, ó. Nutrição a partir de 2 anos. Obstetrícia. Como que é? Na verdade, é o pré-natal de alto risco. De alto risco, né? Até 14 anos de gestação de alto risco, exatamente. Ortopedia adulta a partir de 18 anos. Pediatria até 12 anos completos. Deve ter mais aqui. Psiquiatria também. Tem ela coloca também. Obrigado, Sandra, tá? Por ter colocado aqui as especialidades, que são muitas mesmo, né? Não tem como a gente gravar. E a gente, na hora de falar, a gente acaba esquecendo uma outra, algo muito importante, as consultas com a neurologia pediátrica. Hoje a gente tem um grande número de crianças com laudo de TEA, né? Que seria o transtorno, né, do espectro autista. E então essas consultas com neuropediatras são fundamentais, sabe, para um atendimento bem feito. São consultas muito bem feitas, muito bem estruturadas. Outra que a gente fala também que houve uma melhoria, além da neurologia adulta também, né? Que tem pacientes, principalmente sequelados de AVC, né? São pacientes bem comprometidos. Então, para poder fazer uma viagem para Dourados, para Campo Grande, é mais difícil, com certeza, né? Para o familiar, para o acompanhante, para o próprio paciente. Então, ele vai ali no posto central, ele faz o atendimento, ou vai aqui no posto Varocop, elas se dividem. E algo que foi assim muito bom e que realmente fez a diferença é o pré-natal de alto risco. O pré-natal de alto risco, ele era só realizado em Dourados, né, no HU. Aí eles tiveram uma certa dificuldade lá, estavam só com um profissional para fazer o ambulatório de alto risco, e hoje a gente tem esse serviço no município. Então, o que é o pré-natal de alto risco, né? São gestantes com diabetes, gestantes com pressão alta, gestantes com históricos de aborto, né, abortamentos prévios, ameaças de aborto, como a gente diz, que a única ameaça que existe na medicina é de aborto, né? E o povo diz ameaça de infarto. Ou foi ou não foi. Né? Exatamente. Agora o aborto é a única coisa que existe ameaça. Ameaça, mas não acontece. Então essas pacientes hoje elas têm essa facilidade de consultar aqui. É claro que assim, a gente quer que isso melhore muito, né? E na minha área, como eu digo, a teledermatologia também é algo que a nossa próxima aquisição, vamos dizer, para especialidades, é a teledermatologia. A gente só tem aguardando ainda o dermatoscópio, que já está licitado, né? Um dos aparelhos que a gente usa muito na dermatologia é o dermatoscópio,
que é um aparelho que tem um aumento considerável, né, das lesões, e a gente, pela dermatoscopia, consegue determinar. Né? Ontem, por exemplo, eu diagnostiquei um câncer de pele no paciente, ele tinha 3 pintinhas, e aí assim, ó, e a que menos importava era justamente a que era um câncer. Daí ele disse, mas qual a probabilidade? Não, é 100% de probabilidade. Não tem 0, é 100%. Porque a dermatoscopia determina realmente, ela te mostra, são vários fatores ali, e ele tinha todos os critérios para um câncer de pele. Então, isso vai ser muito importante. Então, para a gente poder ter, só que vai ter essa necessidade desse treinamento, né? Para essas enfermeiras que estão à frente do telesaúde, e para poderem ter essa, porque elas vão mandar a imagem, né? Então, o dermatologista ele vai olhar por imagem, né? Então, algo que a gente achava, nossa, a gente sempre dizia assim, dermato vai ser muito difícil, né? De ter um porque geralmente tem que pegar ali, né? Exatamente, sentir, né? Então, tudo isso é feito de uma forma online, então a enfermeira pega, passa, né? Ela diz, ó, essa aqui é a áspera, é assim, é assado, né? E faz a dermatoscopia pro especialista ver. Então, a gente está, eu digo o Estado, né? Uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, e eu acho que é o nosso próximo passo agora para a telemedicina. Que bacana. Pessoal, estou gostando aqui, tá? O pessoal está participando bastante no chat, tá? Quem está participando com a gente aqui é a Eliane Gomes, colocou assim, ótimo médico, ótimo secretário, elogio para o senhor, doutor. Obrigado. A Priscila também, pessoa maravilhosa, gente simpática, gentil e simpático. A Priscila, de novo, um ótimo secretário. Tem a Silvana, isso mesmo, um excelente médico, um coração gigante. Um excelente profissional, Floriano falando. Quem mais aqui? A Priscila falou também aqui a respeito da telemedicina, é um avanço, você pode ser atendido em qualquer lugar, tá? A Sandra já falou pra gente que ela falou um total de 16 especializações, né? Especialidades. Aqui contando adulto pediátrico. São separado. Atendidos aí pela telemedicina. E assim o pessoal tá aqui, a Priscila viva o SUS, etc e tal. O SUS será o nosso próximo assunto, mas vamos falar um pouquinho então do SUS, né? Do nosso assunto geral. A gente falou um pouquinho de Amambai, um pouco do avanço da cidade de Amambai, e agora como secretário municipal, e agora também como especialista em saúde pública, reuniões e conferências que participa. Na sua visão, o SUS funciona? Funciona. O SUS funciona, e eu digo assim com todas as letras. Porque existem... Eu digo assim, vai num supermercado, o produto é liberado pela Anvisa. A Anvisa faz parte do SUS. Né? Então, assim, todo mundo tem... Tem gente que diz assim, eu não preciso do SUS. Todos precisam para uma vacina. Né? Todos precisam... Eu digo, se eu sou acidentado, tipo assim, sofro um acidente numa esquina, digamos, né? Para onde vão me levar? Para um hospital que inicialmente será pelo SUS. Então, o SUS é algo que funciona na questão dos exames, né? Nós temos muito. O SUS tem muito a oferecer, né? É claro que nada é perfeito, né? Sim, a gente queria que tudo fosse... Né, a ressonância é um exame dos mais difíceis para a gente conseguir, né? Então, tanto que a gente está agora fazendo um credenciamento de ressonâncias para a gente poder ter algumas ressonâncias para poder a prefeitura, a Secretaria de Saúde fornecer, né? Fora as que são fornecidas pelo Estado. Mas o SUS funciona muito, realmente. É algo que a gente diz assim, Mato Grosso do SUS, né? Nas reuniões da CIR, do COSEMES, né? Que é o Conselho dos Secretários, e na reunião da CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que é junto com o Estado, né? A gente brinca do Mato Grosso do SUS, porque realmente é algo que funciona mesmo. Existem vamos dizer assim, as imperfeições, como tudo, né? E eu acho que não tem como... Eu acho que não é possível, né, algo perfeito, né? Tipo assim, mas caminha-se para isso, né? Por exemplo, agora a última novidade que a gente soube o Ministério da Saúde fez uma parceria com uma indústria chinesa, mas essa vacina para dengue, né, está sendo produzida 100% no Brasil, no Instituto Butantan em São Paulo, e é algo que
Hoje muita gente morre de dengue, né? Nós temos pacientes que morreram de dengue, né? Dengue é algo que assusta, porque pode ser a pessoa pode ter uma leve indisposição, né? Uma febrezinha, e tem pessoas que as plaquetas baixam muito, tem hemorragia, faz a dengue grave, né? Hoje a gente não usa mais o termo hemorrágico, a gente usa o termo dengue grave. E tem pessoas que vão ao óbito por isso. Então hoje é muito importante. Então as pessoas vão poder ser vacinadas, né, de 12 a 59 anos. Olha aí. Então, e essa vacina ela protege contra os 4 subtipos. Né? Então é algo que é a SUS. Né? Exatamente. É.